Oi, gente, espero que esteja tudo bem com vocês e eu peço mil desculpas pela demora desse vídeo. Sabe, quando essa pandemia começou, veio mil coisas na minha cabeça. Eu comecei a pensar em um livro muito especial para mim e eu queria expor isso para vocês, essa impressão que eu tive, né, do Demian, do Hermann Hesse, e como isso se relaciona com o nosso momento presente, com tudo que está acontecendo com o mundo nesse momento e o quanto a gente tem a aprender com o nosso passado, com a literatura, com a arte, com as guerras, com todas as tragédias da humanidade. Primeiro, eu gostaria de começar a falar sobre a questão do luto, né? Nós temos 5 fases do luto, né? Que é a negação, que parece que é o que o nosso governo e muitos do nosso povo está passando por uma fase de negação, de não entendimento do que é uma pandemia, de que o mundo vai mudar, de que nada vai ser igual a antes. Depois que a ficha cai, vem a raiva, e aí a gente pode citar as pessoas que perderam seus entes queridos por causa do Covid-19 e as pessoas que se revoltam contra o governo porque eles ainda estão em negação e não estão fazendo o que deveria fazer para conter essa pandemia e para salvar o máximo de vidas possíveis nesse momento. E depois vem a barganha, que eu acho que a gente pode citar como exemplo, são as propagandas dos bancos. Não, gente, tudo vai passar e depois vamos voltar à normalidade. Só que nós vamos sim voltar a uma normalidade, mas o mundo não será mais como a gente conhece. E tá na hora da gente entrar na 5ª fase do luto, que é a aceitação. Que é aceitar que acabou, que o mundo que a gente conhece acabou e que não tem o que fazer sobre isso. Tem como a gente reconstruir a nossa vida na terra arrasada. Tem como a gente se adaptar a um novo mundo. Eu tô vendo muita gente falando sobre as novas formas de relação de trabalho, de como isso vai se dar. Só que não para por aí. Tudo vai mudar. Tudo. As relações humanas e tal. E por isso que o Demian, para mim, veio muito forte na minha cabeça. O Hermann Hesse, quando ele escreve esse livro, que é considerado como se fosse um romance de formação, que a gente dá mais ou menos para os adolescentes lerem, porque é uma metáfora, né, de todas as transformações interiores que a gente passa para se tornar um adulto. A morte da criança e o renascimento de um adulto, de alguém, né, empoderado de si mesmo. Só que o Hermann Hesse ele escreve no contexto entre as duas grandes guerras. E ele era um visionário, ele tinha o entendimento, esse entendimento que muita gente ainda não está tendo, de que o mundo vai mudar e que nada vai ser como era antes. E eu gostaria de ler 2 trechinhos desse livro para vocês, que para mim assim são emblemáticos. E gostaria que vocês refletissem sobre isso, né? O primeiro trecho é ali já a introdução e o último trecho é ali já no finalzinho do livro. Para relatar a história da minha vida, devo recuar alguns anos. Se me fosse possível, deveria retroceder ainda mais, à primeira infância, ou ainda mais, aos primórdios da minha ascendência. Os poetas, quando escrevem novelas,
costumam proceder como se fossem Deus e pudessem abranger com o olhar toda a história de uma vida humana, compreendendo-a, expondo-a, como se fosse o próprio Deus a relatar-se, sem nenhum véu, revelando a cada instante sua essência mais íntima. Não posso agir assim. Os próprios poetas não o conseguem. Minha história é, no entanto, para mim, mais importante do que qualquer outro autor, pois é a minha própria história, a história de um homem, e não a de um personagem inventado, possível, inexistente, em qualquer outra forma, mas a de um homem real, único e vivo. Hoje sabe-se cada vez menos o que significa isso. O que seja um homem realmente vivo e se entregam à morte sobre o fogo da metralha, e milhares de homens, cada um dos quais constituem um ensaio único e precioso da natureza. Se não passássemos de indivíduos isolados, se cada um de nós pudesse realmente ser varrido por uma bala de fuzil, não haveria sentido algum em relatar histórias. Mas cada homem não é apenas ele mesmo. É também um ponto único, singularíssimo, sempre importante e peculiar, no qual os fenômenos do mundo se cruzam daquela forma só uma vez e nunca mais. Assim, a história de cada homem é essencial, eterna e divina, e cada homem, ao viver em alguma parte e cumprir os ditames da natureza, é algo maravilhoso e digno de toda atenção. Em cada um dos seres humanos, o espírito adquiriu forma, e em cada um deles a criatura padece, em cada qual é crucificado um Redentor. Poucos são hoje o que sabem o que seja um homem. Muitos o sentem, por senti-lo, morrem mais aliviado, como eu próprio se conseguir terminar este relato. Não creio ser um homem que saiba. Tenho sido sempre um homem que busca, mas que já agora não busco mais nas estrelas e nos livros. Começo a ouvir os ensinamentos do meu sangue, que murmura em mim. Não é agradável a minha história, não é suave e harmoniosa como as histórias inventadas. Sabe a insensatez e a confusão, a loucura e o sonho, como a vida de todo homem que já não quer mais mentir para si mesmo. A vida de todo ser humano é um caminho em direção a si mesmo, a tentativa de um caminho, o seguir de um simples rastro. Homem algum chegou a ser completamente ele mesmo, mas todos aspiram sê-lo, obscuramente alguns, outros mais claramente, cada qual como pode. Todos levam consigo até o fim viscosidades e cascas de ovos de um mundo primitivo. Há outros que não chegam jamais a ser homens e continuam sendo rãs, esquilos, formigas. Outros que são homens da cintura para cima e peixes da cintura para baixo. Mas cada um deles é um impulso em direção ao ser. Todos temos origens em comum, as mães. Todos proviemos do mesmo abismo, mas cada um resultado de uma tentativa ou de um impulso inicial. Tende a seu próprio fim. Assim é que podemos entender-nos uns aos outros, mas somente a si mesmo pode cada um interpretar-se. Essa desculpa aqui que é a leitura, mas a emoção acaba saindo lágrimas. Essa é a primeira parte a da introdução desse livro, que para mim é extremamente profunda.
E já aqui no final do livro, né, mais um trechinho assim que para mim é maravilhoso. Contudo, ao fim de algum tempo, tive que confessar-me que havia julgado homens abaixo do que realmente valiam. Apenas a uniformidade que lhes impunham o serviço militar e o perigo comum, vi muitos se aproximarem arrogantemente à vontade do destino, em plena vida, ao ponto de morrer. Muitos mostraram a todo momento, e não só no ataque, aquele olhar firme, distante e aliado, que não sabe de fim nenhum e implica uma completa entrega ao monstruoso. Fossem qual fossem suas opiniões ou ideias, aqueles homens estavam prontos, eram aproveitáveis e podiam servir para dar conformação ao futuro. Não importava que o mundo parecesse continuar obstinadamente fixo nos seus antigos ideais, em seu conceito tradicional de guerra, do heroísmo, da honra, e que toda voz de verdadeira humanidade soasse aos fins exteriores e políticos da guerra. Sob ela, no fundo, formava-se algo novo, algo como uma nova humanidade, pois havia muitos homens, e alguns deles morreram ao meu lado, para os quais era evidentemente o ódio, a fúria, a matança e a destruição. Não se achavam ligados a objetos. Não, os objetos, bem como os fins, eram puramente causais. Os sentimentos primordiais, inclusive os mais violentos, não eram contra o inimigo. Sua obra sangrenta era apenas uma irradiação interior da alma, dissociada e dividida, que queria enfurecer-se, matar, aniquilar, morrer, para nascer de novo. Uma ave gigantesca rompia a casca, e a casca era o mundo, e o mundo havia de cair feito em pedaços. Eu escolhi esse último trecho para a gente poder falar sobre essa questão do renascimento. A gente sabe que muitos vão morrer. A gente sabe que o mundo não vai ser o mesmo. O mundo que a gente conhece vai morrer. Mas renasceremos como uma fênix e inventaremos um mundo novo. Nos adaptaremos às novas situações, como foi nas duas grandes guerras, que houve, de certa forma, um avanço importante. Você teve aí a emancipação da mulher, porque ela era subjugada ao homem e muitas ficaram sem um homem protetor, então tiveram que ser ter a sua independência e ir para as fábricas trabalharem, Então aí houve toda uma mudança, na estrutura da sociedade, avanços dentro de vários âmbitos, inclusive da indústria, houve muito desenvolvimento, mas isso não diminui a dor da morte, da terra arrasada que ficou e do luto, mas a gente tem que seguir em frente e seguir de uma forma a fazer um mundo melhor, a fazer um mundo sustentável, a fazer um mundo que não tenha que se autodestruir de tempos em tempos para que possamos renascer.